Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série História da Redenção. Leitura da semana: Gênesis de 12 a 23, Patriarcas e Profetas do 11 ao 13, Verdade sobre os Anjos, capítulo 7 e, obviamente, o 10º capítulo do História da Redenção, Abraão e a descendência da promessa. Primeiro vamos iniciar com Gênesis 12, verso 1, que diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: Sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor escolheu Abraão para cumprir a sua vontade. Ele foi instruído a deixar sua nação idólatra e separar-se de seus parentes. O Senhor tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria. Por que isso é importante, Roberto? Bom, meus amados, vocês sabem que Abraão vem da linhagem de Sem, que é a linhagem que faz a vontade de Deus. Só que aqui está dizendo que Deus falou para Abraão: sai do meio da sua linhagem, sai do meio dos seus parentes, porque há o quê? Idolatria. Então, mesmo o povo de Deus estava tendo idolatria. E Deus precisou que Abraão saísse do meio dessa idolatria para conseguir fazer a obra que teria que fazer. E isso me lembrou de algo, o remanescente. Vou falar alguns pontos para vocês e vocês vejam aí se não faz todo sentido. Foi pedido a Abraão para sair do meio da sua parentela, dos seus parentes. Se vocês prestarem muita atenção, aconteceu o mesmo em 1843. Em meados de 43 e 44 foi pedido: sai dela, povo meu. E uma multidão de mais de 50 mil pessoas aguardaram a volta de Jesus. Depois, infelizmente, só ficou 50 que foram o remanescente que permanece até hoje, os adventistas do sétimo dia. Então, além do remanescente, Abraão também era um adventista. Abraão foi pedido a ele para que saísse da sua parentela e ele saiu e fez a vontade de Deus. Abraão, ele era um exemplo de sacerdote. Todos que viam Abraão ali ao seu redor. Nós temos um exemplo, por exemplo, Eliezer, que vamos falar no próximo estudo. Mas é incrível ver como Abraão era alguém que as pessoas viam Cristo nele. E é importante que eu e você também tenhamos isso. A família é algo importante, irmãos. Precisamos que a nossa família reflita Cristo às outras pessoas. E Abraão fazia muito bem isso. Mas Abraão não era perfeito. Abraão tinha altos e baixos. E é para isso que nós vamos adentrar agora. Primeiro, vamos ver a promessa que Deus fez a Abraão. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei de teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele os trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. Acho incrível nós vermos como Deus, então, vai a Abraão e fala para ele no capítulo 12, no capítulo 15, farei de ti uma grande nação. De ti, vai sair de ti. Mas, vamos agora ver alguns detalhes que atrapalharam esse percurso. No capítulo 12, no verso 13, Abraão, por exemplo, vai mentir, fazer uma mentira branca, né? Tem um pessoal que gosta de inveja branca, mentira branca é tudo de Satanás, tá? Por quê? Se mentira branca pudesse, Deus não teria dado um puxão de orelha ali, né? Então Abraão, ele fala ali, ó, fala que você é minha irmã, que não era uma mentira, mas ele omitiu a parte da esposa, e isso causou um problema para o faraó do Egito e para ele também, tá? Então vocês veem aqui, ó, ele acabou de fazer uma coisa boa, olha, fez a vontade de Deus, mas no mesmo capítulo, no verso 13, ele já caiu. No capítulo 14, 13 e 14, ele vai fazer boas coisas também. Primeiro ele vai deixar Ló escolher, sendo ele predominante. Abraão era mais velho, ele poderia escolher aonde queria ir. Mas ele pensa em Ló, pensa no próximo,
que é algo que eu e você também devemos fazer. Depois ele vai atrás de Ló, quando Ló é pego ali, né, em Sodoma por outros reis, Abraão vai atrás e salva o sobrinho. Outra vez pensando no próximo e não em si mesmo. Mas no capítulo 16, ele comete uma das maiores erradas que ele poderia cometer. Deus deu a promessa para ele 2 vezes, mas ele lá no capítulo 16 falou: eu não acredito na promessa. E ele pegou Agar como esposa, né? Como fez um filho em Agar, que fazer filho, ter relações já era considerado um casamento. Então ali, a partir desse momento, ele teria Agar e Sara. E isso causou um baita de um problema para ele que a gente vai ver daqui a pouco. Mas no capítulo 17, ele vai rir de Deus. 17, verso 10. No capítulo 18, aí Sara vai rir de Deus, mas Abraão vai fazer uma coisa boa. Ele vai hospedar bem as pessoas. Abraão era um bom hospedeiro. Então vai chegar ali os 3 anjos, que um era Cristo, né? O Ellen White deixa isso claro. E ele faz um bom papel. No capítulo 20 é quando ele vai errar novamente. Outra vez falando, fala que você é minha irmã agora para Abimeleque, o rei dos filisteus, né? E aí, mais uma vez, causa um baita de um problema. Então vocês estão vendo aqui que eram altos e baixos, altos e baixos. Lá no capítulo 15 é imputado justiça, como diz em Romanos 4, verso 3. É imputado justiça, mas mesmo depois de imputado justiça, você não vê Abraão sendo o pai da fé, ele sendo justo. Isso é um caminho que vem a santificação. Então eu e você fomos imputados justiça em mim e em você, a partir do momento que nós reconhecemos Cristo como nosso intercessor e aceitamos o perdão de Deus. Agora nós estamos na santificação, avançando dia após dia para alcançar a perfeição, alcançar essa justificação no seu pleno, que seria a justiça de Cristo, que é Cristo vivendo em nós e fazendo as obras através de nós. Então é exatamente tudo isso que nós estamos aqui percorrendo e que Abraão demorou para entender. Mas ele entendeu. Lá no Gênesis 22, Deus pede algo para ele que era impossível. Eu sou pai e eu sei quão impossível seria pensando no Roberto. Mas ali Abraão teve que entender a justiça de Cristo. E Cristo fez a obra nele porque ele se deixou fazer a obra. A partir daquele momento você não vai ver problemas mais em Abraão. Não vai ter nenhum outro erro de Abraão daí para frente. Por quê? Porque ele entendeu que a justificação era um passo, mas a santificação era um processo para alcançar o que ele conseguiu alcançar, que era a justiça de Cristo. E isso é algo importante, porque aquele problema com Agar era justamente o problema que fez com que ele entregasse o filho. Ellen White deixa isso claro no História da Redenção. E aí, ele, quando vai matar o filho que o anjo não deixa, Deus vem novamente e reafirma a promessa de novo. E agora é uma reafirmação de que agora sim, todos novamente serão abençoados. Por quê? E entregaste o teu único filho. Olha que bênção. E isso era tudo algo pontuando que Cristo faria por mim e por você. É lindo ver isso. E eu acho interessante que Abraão surpreende os anjos. E eu vou mostrar esses textos para vocês, que são textos assim que eu acho incrível. Uma outra coisa é que Abraão poderia dar N desculpas. Satanás tentou Abraão de todas as formas. Não, Deus não ia pedir o seu filho, jamais. Não pode matar, está na lei. Ele poderia arrumar várias desculpas, mas ele sabia que era Deus que estava dizendo. Ele tentou esperar alguma coisa vir, mas nada veio e ele falou, então eu vou ter que fazer. E Abraão e Isaac, eles eram exemplos. Abraão, um exemplo de obediência. E Isaac, de submissão. Duas coisas que eu e você necessitamos para adentrar a Canaã Celestial. Submissão e obediência. E achei interessante porque a submissão. Isaac tinha 20 anos e o seu pai 120. A diferença era discrepante. Se ele não quisesse ser morto, ele não seria. Ele poderia dar uma surra ali no pai, sair no soco com ele, fugir. Mas era submissão que Cristo fez por cada um de nós.
E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos, 4, 5 textos. E eu não vou nem falar muito porque o texto vai falar por si só. Prestem atenção nesses textos. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. A prova foi muito mais severa do que aquela que Adão havia sido submetido. A conformação com a proibição imposta aos nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Tinha sido difícil mesmo para os anjos aprender o mistério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dado a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isso assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Abraão tinha agora suportado completa e nobremente a prova, e pela sua fidelidade redimida sua falta de perfeita confiança em Deus, a qual levara a tomar Agar por esposa. Depois dessa exibição de fé e confiança de Abraão, Deus renovou-lhe a promessa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de deixar aqui um conselho de Deus para os jovens e um para os mais idosos. Olha esses dois textos. Os jovens de nossos dias podem ser colaboradores de Cristo, se assim o quiserem. E no trabalho sua fé se fortalecerá e aumentará seu conhecimento da vontade divina. Todo o verdadeiro propósito e todo proceder justo serão registrados no livro da vida. Eu desejaria poder despertar os jovens para verem e sentir a pecaminosidade de viverem para agradar a si mesmos, rebaixando o intelecto ao nível das coisas mesquinhas e vãs desta vida. Caso eles elevassem o pensamento e as palavras acima das frívolas atrações do mundo, tomando como objetivo glorificar a Deus, sua paz, que excede todo entendimento, seria por ele desfrutada. Que coisa linda! Hoje há jovens que podem fazer o que Abraão fez, o que Isaac fez. Só que nós precisamos inteiramente abnegar de nós. E o outro texto que eu gostaria de partilhar com vocês é esse. Precisamos da fé de Abraão em nossas igrejas hoje, a fim de iluminar as trevas que ao redor delas se acumulam, excluindo a suave luz do amor divino e atrofiando o crescimento espiritual. A idade jamais nos desculpará de obedecermos a Deus. Deve nossa fé ser prolífera de boas obras, pois fé sem obras é morta. Todo dever cumprido, todo sacrifício feito em nome de Jesus traz uma excelente recompensa. No próprio ato de cumprir o dever, Deus fala e dá a sua bênção. Mas ele requer de nós uma inteira consagração de nossa faculdade. O espírito e o coração, o ser todo, precisa ser dados a ele. Ou, do contrário, não atingiremos a norma de cristãos verdadeiros. Em misericórdia. Bom, meus amados, de tudo que nós falamos aqui hoje, entenda que nós precisamos obedecer e ser submissos. Entregar-nos totalmente ao Pai. E Ele fará uma obra na minha e na sua vida que jamais você vai esquecer. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.